Olá, bem-vindos ao canal Enfermagem UER. Somos alunos do quarto período de enfermagem e hoje vamos falar da rede de atenção à urgência e emergência, sendo essa uma atividade avaliativa da disciplina Enfermagem e Saúde Coletiva, coordenada pelos professores Andresa, Natália e Rafael Tavares. O grupo é composto por Fernanda Damasceno, João Antônio, Laura Dantas e Sonária Alexandre, que irá abordar o conceito, contexto histórico, componentes, funcionamento e fluxograma das redes de atenção às urgências e emergências. Então, hoje, para compor a nossa discussão sobre as redes de atenção de urgência e emergência, nós trouxemos um caso que é o caso da Dona Maria José. Dona Maria José, ela tem 64 anos, ela é aposentada, é solteira, ela reside sozinha em sua residência. E certa vez, ao deslocar-se para ir ao banheiro de sua casa, ela teve um desequilíbrio e caiu de sua própria altura, apresentando uma fratura exposta no úmero. Então, sem condições de se deslocar para longe, ela procurou rapidamente a UBS de seu bairro, que ficava próximo à sua casa. Diante do relato do caso de Maria, percebemos que ela precisará de uma rede de atenção que atenda às suas necessidades. Nesse caso, a rede de atenção de urgência e emergência. Essa rede ela foi implementada com o objetivo de organizar as situações de urgência e emergência com o princípio de atender os principais problemas dos usuários na área de urgência e emergência, de forma resolutiva e que articulasse e integrasse todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso integral aos usuários diante dessas situações nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna em todo o território nacional, mas, claro, respeitando os critérios epidemiológicos e da cidade populacional. Então, essa rede ela trabalha com a articulação dos profissionais e de acordo com os fatores determinantes para as situações. São eles: a necessidade do indivíduo, levando em consideração o seu risco de vida, a gravidade da doença ou sintoma apresentado, e o tempo. O tempo ele irá determinar a necessidade de agir. Então, vemos que quanto maior for a necessidade do indivíduo, maior será a necessidade de agir em um menor tempo. Agora que já sabemos o que é a rede de atenção de urgência e emergência, vamos esclarecer o que é urgência e emergência. Urgências são situações imprevistas, com ou sem risco potencial à vida do usuário. Ou seja, o indivíduo ele necessita de assistência médica, mas não necessariamente essa assistência ela precisa ser instantânea, imediata. Ou seja, diante dos determinantes das situações, o indivíduo ele pode esperar, mas não pode esperar muito, não pode passar do tempo determinado, porque é uma situação que ainda implica risco à vida do paciente. Já em situações de emergência, o indivíduo está com sofrimento intenso ou com risco iminente de morte. Ou seja, exige tratamento médico imediato. O indivíduo ele não pode esperar de maneira alguma, ele tem que ser atendido imediatamente, porque ele está correndo risco de vida. Então lembre-se, quanto maior for o risco de vida do indivíduo, maior será a necessidade de um tempo menor para agilidade, para correção do seu problema. Entender o conceito histórico para obter uma melhor compreensão desse assunto. Dessa maneira, o surgimento das redes de atenção ela veio da necessidade da criação de mais estabelecimentos e mais ações que tornassem mais amplo e mais qualificado o atendimento aos usuários. E dentre as redes, a de urgência e emergência é uma das principais, isso porque ela vai englobar o que atualmente está causando muitas mortes e também a superlotação dos serviços. O primeiro marco das redes foi em 1920, no Reino Unido, onde foi debatido no relatório de Dawson o processo de regionalização com a criação de diversas complexidades. Em 1978, foi definido as portas de entradas como uma boa opção para organizar a assistência, e em 1988 veio a criação do SUS, alterando o modelo de saúde vigente na época. O SUS ele nasceu em meio a muitos empecilhos, e para a implementação da ideia de rede de saúde também não foi diferente. Entre eles, tinha a dificuldade de organizar os hospitais devido à crise financeira e também pela assistência e gestão inadequada. E entre 1999 e 2002, o Ministério da Saúde já tinha uma ideia de criar normas de um atendimento que fosse pré-hospitalar imóvel da urgência. Entre 2001 e 2002, surge a Portaria 2048, que normatizou a atenção à urgência com aprovação de seu regulamento técnico, sendo precursora da Política Nacional de Atenção às Urgências, que foi aprimorada e norteada pelas NOAs 01 de 2001 e 01 de 2002, que visava integrar os níveis de assistência da atenção às urgências através de regulação, educação e regionalização, trazendo mais resolubilidade e se moldando às necessidades de saúde através da observação
dos territórios, para assim conseguir planejar e executar correções se fosse necessário. Em 2003, a penal foi instituída realmente pela Portaria 1863 de 2003, garantindo esse acesso inicial e o seu segmento a outros níveis conforme fosse preciso. E a sua primeira implementação em componente foi o SAMU 192, que era a solicitação de um socorro pré-hospitalar, e esse socorro seria móvel, como comentado anteriormente. Em 2008, veio a criação das UPAs, através da Portaria 2922, como um novo espaço de atenção para ampliar o acesso e favorecer a regionalização, promovendo também a equidade. As UPAs, ela é justamente o acesso intermediário entre a atenção básica e o hospital. Então, ele diminui em média de 96% a busca hospitalar imediata. Então, em 2011, havia em média de 109 UPAs em funcionamento e 487 em processo de implementação. Então, a partir do momento que se tem uma unidade que diminui essa lotação, vai também fortalecer outros estabelecimentos, como a atenção básica. A parte final desse contexto, entre 2010 e 2011, foi marcado pela instância tripartite do SUS e a pactuação entre eles para discutir dispositivos e normas legais que atendessem às necessidades das políticas de saúde prioritárias e especializadas. Assim, que em 7 de julho de 2011, pela Portaria 1600, foi reformulada a política e foi instituído a Rede de Atenção às Urgências no SUS, renovando a Portaria de 2003, com classificações de risco, intervenções mais adequadas e pontos de atenção que fossem mais definidos. E em 11 de outubro de 2011, a Portaria 2395 organiza o componente hospitalar dentro dessa rede. E, posteriormente, o RAU passa a ser chamado de Rede de Atenção às Urgências e Emergências. A Portaria 2648 de 2011 criou as UPAs 24 horas e em 2011 e 2012 o Ministério criou portarias que orientavam o custeio e o investimento para as UPAs e para demais redes que fossem orientar e compor essa urgência, essa rede de urgência de acordo com a penal. Então, os componentes que vão formar essa rede de atenção às urgências e emergência, eles vão ser a promoção, prevenção e a vigilância à saúde, a atenção básica, a sala de estabilização, a Força Nacional de Saúde do SUS, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, conhecido como SAMU, as unidades de pronto atendimento, conhecida como a UPA, e a atenção domiciliar. Então, esse componente ele vai ter como objetivo estimular e desenvolver ações de saúde e educação permanente, sendo essas voltadas para a vigilância e a prevenção das violências e dos agravos à saúde e também das doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, ela vai desenvolver ações intersetoriais com o envolvimento da sociedade. Então, essas violências interpessoais e as lesões decorrentes de acidentes, sendo essas principalmente as de trânsito, elas vão ser prioridades, nessa rede de atenção às urgências e emergências. Então, elas vão promover um atendimento que vai ser além desse cuidado dessas pessoas que sofreram esses agravos, mas ela também vai buscar promover uma integralidade e um cuidado humanizado. E também vai buscar implementar ações estratégicas e desenvolver a promoção, a prevenção e a vigilância em saúde, e essas vão ser articuladas pelo Ministério da Saúde. A atenção básica ela tem como um dos principais objetivos ampliar o acesso e fortalecer o vínculo. Então, muitas das vezes, a atenção básica ela vai servir como o primeiro atendimento às urgências e emergências, até ser possível encaminhar o paciente para uma rede de atenção que seja adequada. Então, as funções que a atenção básica ela vai precisar cumprir para contribuir com o funcionamento das redes de atenção vão ser, basicamente, ser base. Isso quer dizer que ela vai precisar ter uma modalidade de atenção e serviço com maior grau de descentralização e capilaridade. Ela também vai precisar ser resolutiva, que vai ser identificar os riscos, as necessidades e as demandas de saúde, articulando diferentes tecnologias. Ela também vai precisar coordenar o cuidado. Isso vai consistir em elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos, como também produzir uma gestão compartilhada da atenção integral. Ela também vai precisar ordenar as redes, que vai ser organizando as necessidades da população em relação aos outros pontos de atenção à saúde. A sala de estabilização é um equipamento de saúde que deve atender às necessidades assistenciais de estabilização do paciente que se encontra grave e crítico em um município que ele vai se encontrar afastado e que vão possuir difícil acesso. Então, elas vão ser consideradas como vazios assistenciais para urgências e emergências. Essas salas, elas vão poder ser alocadas tanto em serviços de saúde públicos, como também em filantrópicos.
Elas podem ser alocadas em hospitais de pequeno porte, que tenham no máximo 30 leitos e que estejam fora da abrangência de UPA 24 horas. Ela também vai poder ser inserida em unidades básicas de saúde, porém essa unidade ela vai precisar garantir um funcionamento de 24 horas todos os dias da semana. Elas também devem estar articuladas e conectadas aos outros níveis de atenção e para que posteriormente se encaminhe a rede de atenção à saúde pela Central de Regulação das Urgências. Ela pode ser alocada em UBS, porém, se não houver outros equipamentos de saúde nesse município que funcionem 24 horas por dia. A Força Nacional do SUS ela é um componente da rede de atenção às urgências e emergências. Ela está sob a gestão do Ministério da Saúde. Ela tem como objetivo promover a integralidade da assistência em situações de risco ou emergências que a população esteja exposta. Ela vai ter como objetivo promover uma resposta rápida e eficiente nas situações de calamidade e urgências em todas as unidades federativas do território brasileiro, mas ela também pode integrar suas ações em outros países, caso seja solicitado à Presidência da República. Esse componente ele vai atuar em diversas situações, como alagamentos, desabamentos, enchentes, incêndios, acidentes nucleares, e todas as suas ações elas vão ser pautadas na equidade e na atenção e também vão considerar todos os riscos. O Serviço de Atendimento Móvel às Urgências, mais comumente chamado de SAMU, vai disponibilizar atendimento precoce, transporte adequado e rápido, socorrendo vítimas acometidas por agravos à saúde, podendo ser de natureza clínica, cirúrgica, traumática, psiquiátricas, entre outras. Esse serviço ele deve ser composto por profissionais capacitados e, para ter acesso a esse atendimento, vai ser necessário ligar 192. As unidades móveis elas podem ser de 6 tipos. Unidade de suporte básico de vida terrestre, que vai ser composta por, no mínimo, 2 profissionais, sendo um condutor de veículos de urgência e um técnico auxiliar de enfermagem. Unidade de suporte avançado de vida terrestre, que vai ser composta por, no mínimo, 3 profissionais, um sendo condutor de veículo de urgência, um enfermeiro e um médico. A equipe aeromédica, que vai ser composta por um médico e um enfermeiro. A equipe de embarcação, que vai precisar de no mínimo 2 ou 3 profissionais, a depender da complexidade do atendimento que esse paciente vai precisar. A motolância, que vai ser conduzida por um profissional nível técnico ou superior de enfermagem. Um veículo de intervenção rápida, que vai ser composto por um condutor de veículos de urgência, um médico e um enfermeiro. Como a gente pode ver, o caso exposto aqui nesse seminário, a gente viu que Dona Maria José precisou de pelo menos 2 componentes da rede de atenção às urgências e emergências: a atenção básica em saúde e a SAMU. Então, o que foi que Maria José fez? Ela foi no serviço de atenção básica da cidade dela procurar ajuda e lá se viu a necessidade de encaminhar ela para um serviço mais adequado. Então, para isso, a Unidade Básica de Saúde ligou para a SAMU com o número 190 e chamou a assistência que pudesse locomover Dona Maria José de forma adequada e segura até que ela chegasse no serviço que fosse contemplar as necessidades que ela apresentava naquele momento. As unidades de pronto atendimento, elas possuem uma complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família e a rede hospitalar. Elas devem funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, e elas vão compor uma rede organizada de atenção às urgências e emergências. Então, essas UPAs, como elas são conhecidas, elas também possuem pactos e fluxos definidos, buscando sempre acolher o paciente, prestar também um atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, prestar o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgicas ou traumas. Elas também buscam estabilizar esses pacientes e realizar a investigação diagnóstica inicial, e assim definindo em todos os casos a necessidade ou não de encaminhar o paciente a serviços hospitalares de maior complexidade. A atenção domiciliar, ela promove um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e também vai promover a reabilitação em domicílio. Essa atenção ela vai garantir a continuidade de cuidados e ela também vai integrar a rede de atenção à saúde. Elas vão prestar um atendimento humanizado e organizado. Esse atendimento ele também vai permitir a diminuição das demandas nos hospitais e reduzir a permanência dos pacientes nesses estabelecimentos. Isso vai proporcionar uma autonomia maior, tanto para o paciente como para a sua família, para os cuidados em saúde. Mas lembrando sempre que deve ter uma recomendação e um auxílio de profissionais. Para garantir o funcionamento desse atendimento, as redes de atenção de urgência e emergência, elas se baseiam na PNH, ou seja, na Política Nacional de Humanização. E essa Política Nacional de Humanização, ela vem trazer a humanização como um princípio constituinte de qualquer cuidado, né? Voltando-se para a alteração desses modelos de atenção tradicionais. Então, essa humanização, ela traz o ato de acolher, o acolhimento, como algo não só de receber aquela pessoa no serviço, mas também como uma forma de estar perto, de perceber as suas necessidades, de incluir ela naquele espaço e entender as suas dores e as suas fragilidades.
Então, transformar aquele espaço da urgência e emergência em um espaço de afeto, garantindo assim um atendimento mais humanizado. Então, esse acolhimento com classificação de risco, ele busca trazer não só uma afetividade ao atendimento, como também uma efetividade. Ou seja, além desse olhar humanizado do profissional, ele também tem que ter um olhar técnico e profissional para determinar quais os problemas de saúde e prestar uma melhor assistência àquele usuário. Então, dependendo da natureza clínica desse atendimento, ele precisa ser tanto afetivo como efetivo. E para que isso ocorra, é necessário que tenha uma reorganização desse modelo assistencial, para que todos os níveis da rede de atenção urgência e emergência sejam atendidos com esse acolhimento humanizado, esse acolhimento com classificação de risco, para proporcionar uma forma mais ágil e oportuna de atendimento. E esse acolhimento, ele pertence a uma tecnologia relacional, ou seja, são indivíduos cuidando de indivíduos para proporcionar uma maior efetividade em intervenções de urgência e emergência. Então ele põe em relação esse conjunto de sujeitos para poder lidar com os conflitos que podem vir a surgir. No Brasil, esse fluxo de atendimento com classificação de risco, ele é baseado no protocolo de Manchester. Esse protocolo ele vem separar os casos de urgência e emergência por cores, ou seja, daqueles que vão do estado menos grave para aquele que vai do mais grave. Então, nós temos nas cores vermelho, que são aqueles pacientes que são classificados como prioridade zero. E eles necessitam de um atendimento de emergência, ou seja, um atendimento imediato. A segunda cor é o amarelo, que se enquadra em pacientes com necessidade de atendimento de urgência. E esses pacientes eles só podem esperar no máximo uns 15 minutos para serem atendidos. Nós também temos os classificados como verde ou uma prioridade 2, que são aqueles pacientes não urgentes e que podem aguardar até 60 minutos para serem atendidos. E temos aqueles que são classificados como o azul ou prioridade 3, que são aqueles que possuem consultas de baixa complexidade, atendimentos eletivos, e eles podem esperar até 4 horas para serem atendidos nesses serviços. Agora, vamos falar sobre o fluxograma das redes de atenção de urgência e emergência. E como começou esse fluxograma? Bom, por meio da resolução de número 1451, de março de 1995, o Conselho Federal de Medicina conceituou o que era urgência e emergência diante dos problemas dos atendimentos e as condições de serviço que são falta de uma sala de estabilização em casos mais graves, atendimento de outros níveis assistenciais feito em urgência, a falta de organização desses atendimentos de urgência e emergência, que isso estava implicando no atendimento precário, num serviço de baixa qualidade. Então, esse fluxograma ele foi pensado a fim de integrar o usuário a todos os equipamentos de saúde e nortear o atendimento referenciado. Ou seja, se no nível não fosse possível manter a vida, ou reduzir o sofrimento do indivíduo, passaria adiante o usuário para outro nível assistencial. E diante dessa dinâmica, a central de regulação tem um papel fundamental, pois através dela é que é possível achar um serviço que atenda a necessidade do paciente. Essa dinâmica é denominado fluxo regulado e efetivo ou simplesmente o fluxograma das redes de atenções de urgência e emergência. Como já debatido, sabemos que a atenção básica é a porta de entrada dos serviços de saúde e diante da rede de atenção de urgência e emergência não é diferente. Em 2011, o Programa Nacional de Atenção Básica contribui para a consolidação dessa rede quando torna a atenção primária ponto de partida desse fluxograma, atuando na coordenação do cuidado e organização da rede, contando com equipamentos essenciais para o seu funcionamento, componentes esses já citados anteriormente. Partindo para o fluxo, a partir de 2002, quando foi aprovado o Regulamento Técnico dos Serviços Estaduais de Urgência e Emergência, que visava estruturar toda a rede assistencial, desde os componentes pré-hospitalares e serviços pré-hospitalares móveis até a rede hospitalar de alta complexidade, atribuindo a cada nível de assistência as responsabilidades por determinada parcela da demanda de urgência e emergência, conforme os limites de sua complexidade e capacidade de resolução. Portanto, o fluxograma tem como objetivo evitar a escalada do sofrimento do paciente na hierarquia assistencial, e sim dotar o fluxograma de uma agilidade de tal modo que o sofrimento do paciente seja aliviado já nos primeiros níveis de atenção. Portanto, o fluxograma conta com o usuário, informação e equipamentos interligados para o encaminhamento do usuário para o atendimento efetivo no nível equivalente à sua necessidade, através do sistema de referência e contra-referência. Portanto, quando o usuário dá entrada na UBS e sua necessidade ela não pode ser atendida, ele tem como referência o hospital, por exemplo. Porém, a sua necessidade, quando chega no hospital, verificam que pode ser atendida numa UPA. Então, a contra-referência do usuário vai ser a UPA.
a fim de evitar a lotação dos serviços de maiores complexidades. Já no caso de Dona Maria, ela deu entrada na UBS, porém, a sua necessidade não conseguiria ser resolvida na UBS, somente reduzir o sofrimento. Então, foi reduzido o sofrimento de Dona Maria, ela utilizou dos serviços pré-hospitalar móvel, no caso SAMU, e teve como referência o hospital, que é referência em traumas da sua cidade. Agora nós iremos testar um pouquinho do conhecimento de vocês sobre redes de atenção de urgência e emergência através da história de Dona Maria José. Então, agora vamos a uma questão e vocês daí vão tentar responder, certo? De acordo com o caso de Dona Maria José, responda a alternativa correta. A. É um caso de emergência e a pulseira que ela irá receber é verde. B. É um caso de emergência e a pulseira amarela. É um caso de urgência e a pulseira é amarela. Ou D. É um caso de urgência e a pulseira é azul. E aí, já sabem a resposta? Se você respondeu a alternativa A, sua resposta está errada. A resposta correta seria a alternativa C. O caso de Dona Maria José é um caso de urgência e ela vai receber uma pulseira amarela, pois ela não apresenta um risco iminente de morte. E ela não tem a necessidade de um atendimento imediato, então ela pode esperar um pouco. No decorrer do seminário, vimos a importância das redes de atenção às urgências e emergências e como ela ajuda a alcançar os objetivos do SUS, que está sempre focado na descentralização das políticas públicas, buscando um atendimento integral, com equidade e universalidade, assim seguindo os princípios do SUS. No caso de Dona Maria José, também conseguimos acompanhar a importância da articulação dos serviços e como a atenção primária é importante para articular a assistência, promovendo ações integradas e eficientes na hora de direcionar o paciente para o serviço que vai melhor atender às suas necessidades naquele momento.